Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos para o nosso recap de hoje, né? Pré-feriado, pré-carnaval, né? Já antecipado aqui um bom feriado para vocês. Dia 9, tá? A gente vai ter um papo sobre mini índice, contexto e movimentação do preço. Começando aqui pelo gráfico semanal, pessoal, falta alguns minutos ali para a gente ter o fechamento do mercado. A gente, né, provavelmente vai ter um fechamento aqui ainda em barra sobreposta. Então a gente teve o primeiro fechamento em barra sobreposta aqui, o fechamento da semana anterior, né, em barra sobreposta. E dentro daquilo que a gente falou, né, no fechamento da sexta-feira, era uma possibilidade, né, de manutenção da lateralidade. E ele está fazendo, né, aquele princípio de alternância de barras, né, até o fechamento agora, né, falta alguns minutos ali. Então tem um fechamento positivo, um negativo, e a ideia, né, era um fechamento positivo. Ele falhou, né, em romper a sua própria lateralidade, né, isso aqui é como um pequeno barbed wire, então ele falha em romper essa pequena lateralidade, tá? E aí, para a semana seguinte, como a gente ainda tem barra sobreposta no semanal, né? A ideia é que até o mercado nos apresentar uma nova possibilidade, é que o mercado, né, mantenha essa ideia de barra sobreposta. Ele só veio fechar esse gap aqui, tá? Esse outro gap aqui, que era o gap lá do começo, ainda aberto, tá? Então, aqui por enquanto ele vem mantendo, né, aquela lateralidade lá, também no gráfico diário. Aqui no gráfico diário, a gente tinha, né, conversado sobre essa falha, né, de rompimento, né, após essa barra aqui de frustração. Então, o Brooks, ele fala, o Brooks, né, tanto o Brooks quanto o Oliver, né, até foi um trecho que a gente acabou enviando hoje no grupo, ambos falam, né, que para ter rompimento, uma única barra, né, sozinha, ela não chega a causar o impacto de rompimento. Então, você sempre precisa de um pouco mais de informação. E normalmente esse um pouco mais de informação teria que ser algo assim, algo positivo, preferencialmente, né, deixando um gap aberto, né, com a região a ser rompida para a gente chamar e acreditar, né, nesse rompimento e ter, né, uma boa continuidade. E aí o que tivemos, né, no dia seguinte, né, dessa excelente barra, né, que inclusive fecha na sua máxima, fecha acima de vários outros fechamentos, a barra que precisava ter continuidade, né, acabou sendo uma barra de frustração. E aí voltou, né, para fechar o gap. Aqui a gente tinha, né, conversado no dia de hoje, né, sobre essa região de POC. Essas regiões de POC, né, muitas vezes o mercado em lateralidade as busca, né, como alvos. Acaba sendo bem interessante, né? Podem realizar isso aqui em backtest, acaba sendo bem importante. Vou aproveitar e falar um pouco sobre ela, né, para os amigos poderem, né, fazer backtest no final de semana. É, Então, acabou vindo, né, até essa região. Essa movimentação, como é lateralidade, a última coisa que o mercado fez, né, até o presente momento foi nova máxima e ele não renovou a mínima prévia, né, por poucos ticks, a ideia ainda é, né, sempre tentando entender a última movimentação que o mercado pode vir a fazer, é que ainda possa ser um fundo mais alto, né, para voltar a tentar renovar a máxima, tá? Enquanto o mercado não nos apresentar nada diferente disso. Para que ele volte com uma estrutura de baixa, ele vai precisar renovar mínimo, né? Aí ficaria dentro daquela ideia, né, de triângulo expandido. O mercado renova máximo e o mercado também, né, renova mínimo. A gente falou disso, né? Às vezes ele só amplia lateralidade, ele torna essa lateralidade mais ampla para cima e torna essa lateralidade mais ampla para baixo. Até realmente ter um rompimento real, né, com continuidade, a gente precisa de um pouco mais de informação. No 60 minutos, né? A questão de gaps abertos, né, pessoal, já pensando para a semana que vem, para a semana que vem vai ter mercado, eu acredito que só na quarta-feira à tarde, né, e aí a partir de quarta, né, salvo engano, por conta do feriado. Fica gaps abertos. Então ele fechou esse gap aqui acaba ficando aberto. Em lateralidade, gaps são fechados constantemente, né? Então o mercado acaba deixando uma possibilidade de gap, a barra vem e fecha, né? Aqui não ficou muitos, né? Porque aqui realmente ficou um barbed bem extremo, né? Os primeiros gaps que acabaram ficando foram esses aqui, mas também, né, já foram fechados. Fica esse daqui aberto ainda do gráfico diário, então ele pode ser um magneto. No movimento de alta, né? Se o mercado gerar contexto, né, para uma movimentação de alta, isso daqui, né, acaba sendo um bom magneto. Então, o gráfico diário também é importante estar de olho. Nos 60 minutos, né, nos 60 minutos tinha esse pequeno gapzinho aqui que estava aberto, né? E depois a gente tem mais esse gap aqui, ó. Esse gap aqui ele já foi flipado, né? Ele já teve, né, a sua mínima, né, violada, então esse gap já foi flipado. A princípio, né, quando um gap é flipado, né, dentro daquele estudo de smart money que a gente fez, a ideia é continuidade. O mercado está vindo, mas está vindo bem fraco, né, pessoal? Não está tendo o bom ímpeto, né, dos vendidos aqui nessa movimentação.
Tem algumas explicações, né? O EDS, algumas movimentações de tempos menores ali que a gente vê que gera algumas pausas, tá? E ainda não conseguiu confirmar, por exemplo, o rompimento, né, dessa pausa. Tá aqui, então aqui nos 60 minutos, ó, a gente não tem barra e barra de continuidade. Um doji, né, o Brooks fala que um doji, né, nunca é uma boa barra, por exemplo, de sinal, né, se você está pensando, por exemplo, num rompimento, tá? Ela é uma barra mais voltada para falha, né? E aí aqui você tem uma barra de frustração, o mercado voltando para dentro da região que você queria ver algum tipo de continuidade. Então, sempre é aquela ideia, né, de que você precisa de pelo menos mais uma barra. Sempre a ideia de que você precisa de mais uma barra. É pelo menos mais uma barra a favor, né, daquela movimentação que você está vendo. Você não quer ver, por exemplo, após uma excelente barra como essa, você não quer uma barra voltando aqui, ó, para dentro da movimentação onde você está, né, analisando um rompimento, tá? Então, sempre mais uma barra. Às vezes, acaba deixando um stop maior, né, mas acaba tendo, né, uma melhor assertividade, né, quando você acaba pensando, né, dentro dessa ideia de pelo menos mais uma barra. Tá? Então, o dia de hoje, né, acaba sendo um dia bem difícil. Por quê? Porque ele abre, né, com uma movimentação de triângulo expandido, e triângulo expandido é um dos dias mais complexos que tem, porque você tem renovação de máximo, você tem renovação de mínimo, você tem movimentações fortes para um lado, movimentações fortes para o outro, né, e ausência de continuidade, né, quando o mercado chega em regiões de extremo. Ainda, né, aqui, o mercado vem ficando, né, no mercado mais vendedor, né, você já tem barras vermelhas, já tem estrutura de baixa, você já tem aqui ó, abaixo da, trabalhando o preço, trabalhando abaixo da média móvel de 20, 17 fechamentos, né, então quanto mais fechamentos aqui, mais, né, você fica próximo de ter uma boa tendência, e tendência, né, tende a ter continuidade. E aí você precisa olhar as estruturas, né, então aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um fundo, né, ele está renovando mínima, não está renovando máxima, então vai ficando cada vez mais fácil dele vir fazendo isso, mesmo que lentamente, né, não renova a máxima, volta, né, para renovar a mínima prévia. E assim ele consegue, né, manter a estrutura, manter a tendência. Tá? No 15 minutos, né, aqui fica mais claro, né, esse cenário de triângulo expandido, né, e algumas possibilidades de wedge, né, que o mercado pôde fazer. Aqui tinha ficado um gap aberto, né, pessoal? Deixa eu só ajustar esse gap aqui. Tá? Então, esse gap aberto, né, acabava atuando, né, como uma possibilidade de magneto para o preço. Aqui, né, sempre que você tiver, né, uma movimentação de um topo, você tiver um topo mais alto, é sempre interessante que você faça isso daqui, ó. É gratuito. E aí você consegue observar se o mercado está conseguindo, por exemplo, romper acima dessa linha ou não, né? Então, tempos maiores, né, acabam sendo bem relevantes, né, quanto a isso. Aqui ele até forma, né, um microcanal, era a tendência, né, a gente tinha conversado sobre isso daqui pela manhã, era tendência, né, aqui no 15 minutos. Então a gente havia falado aqui que a gente já tinha, né, até a nossa abertura ali, a gente já tinha cerca de 27, 28 fechamentos abaixo da média móvel de 20. E quando a gente tem tendência, né, no 15 minutos, a gente sabe que quando a gente chega, né, nas nossas duas primeiras barras acima, né, da média móvel de 20, a gente tem um gap de média, que ainda né, ainda atua como um setup de venda. Ele sendo um setup de venda, né, aqui ele ficou duelando é, informações, né? Deixa eu só apagar esse gap aqui, depois eu coloco ele novamente. E deixa eu voltar para esse daqui, que fica um pouco mais claro aqui para vocês observarem. Aqui você teve um micro canal de alta, certo? Aqui você tem um duelo entre setups, né? Por que um duelo, né? Porque quando você entra em microcanal, você entra no modo, né, sempre comprado. Não foi o melhor microcanal do mundo, mas foi um microcanal. Né? Até então você não tinha, dentro da movimentação, né, do dia, você não tinha tido, né, 4 barras de tendência de alta, né, sem que o mercado, por exemplo, violasse a mínima da barra anterior, né, sem uma L1, sem uma L2. E aí, quando o mercado faz isso daqui, ele possibilita ter continuidade. Ele possibilita, por exemplo, que essa L1, né, seja revertida para uma movimentação de alta. Por quê? Porque é uma tentativa de mudar o ciclo. Mas, né, nesse duelo, quem ganhou hoje, né, acabou sendo o gap de média. Tá? Então, o gap de média aqui do 15 minutos acabou gerando essa big barra. Né? Então, ele era um contexto para venda. Você tem essa noção, né, de que isso daqui é um setup de venda. Tá? Então, ele acabou, né, gerando essa big barra de baixa. E você tinha também, né, essa possibilidade de 3 puxadas, né, quanto a essa movimentação. Tá? A falha de wedge levaria, né, a premissa de 2 boas pernas de alta, né, mas acabou vencendo aqui, no caso, né, o gap de média. E aí, né, o mercado veio desenvolvendo uma movimentação bem lateral. Né? Não foi
movimentos rápidos, né? Foi movimentos mais laterais. Quanto à ideia de puxar o edge, né, pessoal, é sempre interessante que você siga, por exemplo, mais ou menos o mesmo padrão. Mais ou menos não, né? Que você siga sempre o mesmo padrão. É sempre, né? Se você tiver, por exemplo, uma mínima, você tiver uma mínima mais baixa que essa mínima, liga esses dois pontos, tá? Porque você não sabe, né, se essa movimentação vai chegar até lá. Na verdade, a gente até trabalha bastante vendas até a terceira puxada, tá? Por quê? Porque até a terceira puxada, o Brooks fala que você deve, né, estar atuando ainda na ponta vendedora. Quando tiver a terceira puxada, ele fala que o mercado pode, né, lateralizar, tá? Pode apresentar uma movimentação mais lateral ou até mesmo reverter. A ideia da TBTL, né, é que seja um impulso, né, de duas pernas de alta, então pode gerar um repique de alta. Por isso que a gente para de vender depois da terceira puxada. E a gente vende para o mercado chegar na terceira puxada. Ou seja, vender para que ele chegue, né, na terceira nova mínima. Então, se eu tenho aqui, ó, tinha mais formas, né, de pensar em três puxadas. Intraday eu também tinha, né? Só que essa intraday eu tenho que ajustar um pouco mais. Aqui, né, seria uma puxada que foi, né, overshoot. O mercado chegou aqui. Mas mesmo pensando só em puxadas, ó, se a gente pensa só em movimentos de intraday, eu tenho aqui uma tentativa de rompimento. Essa tentativa falha inicialmente, né, porque o mercado frustra essa movimentação em volta. Depois aqui eu tenho uma outra tentativa de rompimento. Ela também, né, acaba sendo frustrada por essa 2BR aqui, né, na região de fundo. Então, sempre que eu tenho uma movimentação de uma mínima, uma nova mínima, depois outra mínima, eu tenho uma movimentação de três puxadas. Mesmo que eu não ligue essa wedge, né, de maneira reta, eu tenho uma movimentação de três puxadas. E isso é bastante interessante, principalmente quando você tem confluência, né, dessas possibilidades de wedge. Porque aqui, ó, você tinha duas, né? Aqui você tinha essa possibilidade intraday, né, aqui que você poderia ligar, que nem essa daqui que eu acabei de dizer. Essa daqui é até a mais correta, né, porque ela é mais baixa do que essa daqui anterior, então ficaria melhor, né, essa movimentação. Essa daqui é um fundo mais baixo, era o fundo majoritário da nossa movimentação. Então esse daqui, ele realmente vai se ligar nesse daqui e o mercado vai chegar a essa região, sem esforço, né, você não precisa ficar ajustando muita coisa. Então essa daqui seria uma wedge muito bem desenhada, assim como essa daqui também, né, e aí fica aquela ideia de triângulo expandido. Por que a gente fala que a gente tenta sempre pensar da seguinte maneira, né? Quando ele faz nova máxima, a gente pensa que ele não vai renovar mínima para ele renovar máxima. Porque quando ele faz isso daqui, ó, você fica com a possibilidade da construção da estrutura de baixa, né? Ele renovou a mínima, ele não sobe tanto para poder descer mais. Então, nesse sentido aqui, você consegue encontrar, né, mais posicionamento na venda. Mesmo que você vendesse esse gatilho aqui, ó, você ainda teve uma boa possibilidade, né, aqui de pegar, ó, cerca de 400 pontos. Não foi um range muito grande, né, pessoal? Exceto essa barra gigantesca, mas aqui é o 15 minutos, tá? E analisando 15 minutos, a gente vem abaixo da 20 de novo, né? Ele faz o gap de média. Pode sinalizar um MTR, o mercado voltar a subir? Pode, né? Ele já cumpriu aqui a ideia, né? Ele estava numa tendência de baixa, ele faz aqui o gap de média, ele volta a descer e a MTR existe, né? Com fundos mais baixos. E a MTR, o Brooks fala que muitas vezes ela vai se desenvolver, né, por padrões de estrutura de compra. Que seria um edge, seria a ideia de, por exemplo, um fundo duplo aqui, com uma final flag, tá? Então, seriam possibilidades aqui do mercado ainda, né, conseguir reverter essa movimentação, tá? Por quê? Porque ele já cumpriu pelo menos a premissa de participação dos comprados. Então, já tem aqui, né, a premissa de participação dos comprados. Nos 5 minutos, né, como é um dia, né, que tem movimentações mais amplas, né, a gente vê o mercado, né, bem mais bagunçado. Aqui a gente teve a possibilidade de um cup handle, né, que ficou até muito bem desenhado. Tem um cup handle fundo arredondado, né? A premissa, né, do alvo do cup handle é o segundo. O mercado hoje só pagou o primeiro, né? O primeiro é o de melhor probabilidade. E aí ele paga na própria barra. Aqui também tinha VWAP do dia anterior, né? E o segundo alvo, né, ficou ali em cima, né, que ficou devendo. Então, aqui você tinha o 38,2, né, do dia anterior. Aqui você tinha VWAP do dia anterior. E aqui você tinha, né, os 50% do dia anterior. O segundo alvo, né, desse cup handle estava aqui. Ele não chegou a pagar, tá? E aí ele não rompe também, né, aquela configuração de wedge, né, que a gente tinha falado, né? Então você tem uma, duas, três puxadas. É uma excelente barra de rompimento. Faltou aqui a barra de continuidade, né? A falha de wedge, né, pessoal, ela tem a premissa de quê? De duas pernas de alta. Então, se eu tenho uma barra de continuidade aqui, pelo menos, né, o nosso segundo alvo aqui, que certamente, né, seria atingido. Isso daqui se torna, né, aquela ideia de barra de frustração. Para todo mundo que compra, por exemplo, o fechamento dessa barra,
Todo mundo que compra o fechamento de uma barra, você quer ver uma barra de continuidade. Você nunca quer ver uma barra contra, né, a sua posição. Você não quer ver um doji, você não quer ver uma barra pequena, você não quer ver uma barra negativa. Então o mercado ainda manteve uma lateralidade, tenta fazer uma 2BR aqui. Isso aqui foi um dos negócios, né, que eu falei para os amigos estudarem nesse final de semana. Essas regiões de POC, tá? Essas regiões de POC, elas precisam ser rompidas, tá? Para ter continuidade. Elas funcionam muito bem como suporte e resistência, né? Se você pegar só esse dia aqui, né, não precisa nem muito longe, ó, eu tenho uma 2BR em cima dessa região. Aqui eu tenho uma tentativa de rompimento dessa região, a barra de continuidade é uma barra de frustração. Eu tenho um doji, uma barra pequena, positiva, né, fechando contra, né, uma movimentação que você quer que seja, uma movimentação de baixa. Depois ele volta para essa região e faz uma outra 2BR. Depois ele volta para essa região, né, ele deixa um PFR aqui, né, bem forte, né, até, e gera, né, uma boa movimentação de alta. Em determinado momento acaba rompendo, com todo e qualquer suporte e resistência. Aqui, né, vou aproveitar para falar um pouco dessa possibilidade aqui, né, porque isso daqui foi o vídeo que a gente fez, né, daquele estudo daquela página. Eu tenho aqui, ó, um excelente microcanal. Ó, 4 excelentes barras de baixa. Essas 4 excelentes barras de baixa, né, elas tentam romper essa região de fundo. Só que aqui tinha o fundo majoritário. Deixa eu só colocar essa linha aqui, ó. Aqui eu tinha o fundo majoritário. E para ter continuidade, eu preciso de rompimento e continuidade desse fundo majoritário. Essa barra aqui passou a ser o quê? Uma barra de frustração, né, para os vendidos. Aqui, como é microcanal, a melhor probabilidade aqui era que a H1 falhasse, né, contra microcanal. O que mais acontece é a H1 falhar. A questão é que ela estava exatamente já no fundo. Seria bem mais interessante se fosse mais alto, né, para que você tivesse espaço para buscar isso daqui como alvo. Mas, né, o mercado não chegou, né, a vir, né, depois dessa região de mínima majoritária, né, dessa movimentação aqui. E aí ele faz um novo microcanal de alta. E aqui a gente vem, né, para aquele vídeo de final de semana, que a gente fez no final de semana, né, que era aquela página do Brooks que a gente estudou. O Brooks ele fala que microcanais que revertem microcanais, né, a ideia de volta em V é um padrão raro. Um padrão raro sem que ele volte para um reteste do fundo anterior. Tá? Então, pensando, né, que a volta em V em si, né, que seria a reversão completa dessa movimentação, é um padrão raro, né, depois de um gatilho de venda, ainda faria sentido você participar disso daqui para um reteste do fundo. Esse reteste ele pode ser um fundo mais alto, ele pode ser um fundo mais baixo. Tá? Nesse caso aqui, ele foi um fundo mais baixo. Aqui o mercado acabou, né, produzindo mais possibilidades de wedge, né, aquela intraday, né, que a gente já tinha ligado lá no 15, tá? Aqui o primeiro alvo, né, pessoal, dos vendidos, ele não foi alcançado, tá? Esse pivô intraday aqui, ó, ele rompeu, né, ele deixou um gap, mas ele falha, né, em romper a mínima majoritária, né, ele rompe só a mínima minoritária, né, que está contida dentro desse fundo, desse topo, e ele não chegou a pagar esse primeiro alvo até o presente momento, tá? Até esse fechamento, pelo menos. E aí você tem, né, um microcanal tentando reverter essa movimentação. O Brooks fala que é raro sem que ele volte. Quando dá certo, né, quando ele consegue reverter o microcanal inteiro, você só vai operar por esse lado. Ele fala que não é comum, isso aqui não é característica de lateralidade. Em lateralidade, você vê o mercado fazer, né, big up, big down, mas não é com microcanais. Às vezes é uma única barra ampla, depois, né, vem dojis, né, faz barras sobrepostas, né, é bem diferente disso daqui. Isso aqui, ó, é bastante força, tá? E para reverter isso daqui precisa de muita força. E ele fala que isso aqui falha. Falhou na região da VWAP e da região dos 50% do dia, né? Não chegou nem no 61,8. E aí ele volta, né, a desempenhar uma movimentação de queda. Melhores trades, né, pessoal? Melhores trades que dá para fazer, né, que você pode fazer, é quando você tem gatilho com barra saindo das médias. Por quê? Porque você tem espaço até o fundo anterior. Você tinha espaço até esse fundo. Opa, outra barra pequena saindo das médias. Isso aqui a gente leu, né, dentro do estudo, né, do plano de trade, né, barras saindo das médias. Olha. Você tem uma melhor predisposição do preço andar a teu favor. É melhor que você entre, por exemplo, no primeiro gatilho que você entre no segundo, porque o segundo já está mais próximo do fundo duplo. Né? Então aqui, né, dentro de uma movimentação mais lenta, né, aqui você tem uma boa barra, aí o mercado volta, faz um pullback. Isso daqui a gente também comentou, né, que quando o mercado está mais forte, o mercado ele não vai ficar chegando na 20, ele vai chegar na 9. Então ele chega na 9, né, deixa outra barra menor, né, e aí você tem uma continuidade. E aí o mercado fez isso daqui, ó,
por 3 vezes, né? Fez uma movimentação de 3 puxadas. Depois dessa movimentação de 3 puxadas, né, que teve confluência dessa vez agora 3 vezes, né? Você tem uma, né? Você tem essa aqui, uma, duas, três, você tem uma, duas, três, você tem uma, duas, três, né? Três movimentações de 3 puxadas. Num minuto, teve uma micro bem aqui, né? E daria a oportunidade, né, se você pensasse em juntar todas essas regiões, né, de nested wedge, né? Ainda daria para pegar um trade ali na parte da tarde, tá? Então, várias cunhas, né, aqui todas juntas, né, cunhas alinhadas, né, que é como fica na tradução. Depois disso daqui, né, não teve boas movimentações, né, dos vendidos. Ó. Aí passou a ter algumas compras aqui e o mercado cumpriu algumas premissas, né, de wedges. Como assim, né, Luciano, premissa de wedge? Eu tenho aqui uma movimentação de 3 puxadas, ó, uma, duas, três, certo? Bem aqui eu tenho, né, uma região que o mercado fica, né? Essa daqui é da micro, tá, pessoal? Do 1 minuto, essa é a primeira. Eu vou fazer essa dos 5 minutos aqui, depois qualquer coisa eu só mostro a do 1 minuto. Aqui eu tenho as regiões de inflexão, né? Que são as máximas que são deixadas das puxadas. Isso dessa daqui dos 5 minutos, né? Dessa daqui dessa mais ampla, né? O topo está aqui, tá? Então, mas pensando nessa daqui, então tem essas puxadas aqui, ó, de movimentação do preço. E aí fica alguma inflexão. Né? Esses pontos de inflexão que fica, né, quando ele renova a inflexão, ele ganha, né, a possibilidade de que o mercado volte ao topo do canal. O topo do canal dessas 3 puxadas aqui, ó, tá aqui. Então isso daqui ele cumpriu, né? Ele cumpriu essa premissa. Então ele cumpre a premissa, né, de voltar ao topo do canal. Se a gente volta aqui para o 15 minutos, ó, espera aí só um pouquinho. Se a gente volta aqui para o 15 minutos, a gente tem, né, a observação, né, das puxadas um pouco melhor. Então tem uma puxada aqui, tem um ponto de inflexão aqui, tem uma segunda puxada, tem um ponto de inflexão aqui, tem uma terceira puxada. Então tem aqui, ó, 3 puxadas, né? Ou 3 puxadas, né, se eu partir apenas para o intraday, né? Então eu faço essa movimentação aqui. Isso daqui se torna o primeiro ponto de inflexão. Então, para o mercado, né, na semana seguinte, ganhar uma potencial perna 2, ele vai precisar renovar esse ponto aqui. Se ele não renova essa máxima, ele fala e vem renovar a mínima. A princípio, ele falhou. Se eu não tenho nem a possibilidade do mercado conseguir renovar uma estrutura, né, então não tem a possibilidade, por exemplo, dele, claro, continuar uma movimentação de alta. Então, o mercado faz uma coisa para a gente ter uma possibilidade dele poder, né, fazer outra. Então, se ele conseguir renovar essa estrutura, ele pode ter um potencial, né, busca do topo desse canal aqui, tá? Desse movimento maior, que é do 15 minutos, né? Eu só coloquei no 15 porque fica mais fácil a gente visualizar. Então aqui no M5, né, você vê, né, que o Eds, né, acabam gerando algumas possibilidades. Ó. E aqui no 1 minuto ainda, teve uma outra micro wedge, né, aqui, né, que foi bem no final daquela movimentação, mas que tem confluência, né, com todas aquelas outras wedges do 15, né, que é essa mesma região. Então, depois, né, de uma movimentação de 3 puxadas, né, o Brooks fala que você para de vender, né, de maneira rápida, né, para de ficar tentando buscar, por exemplo, novas mínimas. Quando você tem wedges bem expressas nessa daqui, ela ficou muito fácil, né, você pega esse fundo, liga nesse outro aqui, e o mercado chega nessa região, e aí, né, o mercado a partir daqui começa a apresentar uma movimentação diferente. Essa daqui é aquela micro, né, que eu tinha falado para vocês. Ó. Então, a inflexão dessa wedge está aqui, tá? E aí o mercado, né, viola essa região e aí ele tem, né, a premissa de voltar aqui para o topo do canal. Então, ele volta para o topo do canal, inclusive rompendo ele e pagando alguns alvos, né, desse pivô aqui projetado para cima, tá? Beleza, pessoal? Então, pro vídeo de hoje era isso. É um bom feriado para vocês, né? Lembrem da ideia de premissa, né? O mercado precisa fazer algo para você pensar, né, numa segunda possibilidade. Se você ainda quiser, né, pensar em puxadas, né, de movimentação do preço, ó, essa barra aqui ela volta bastante, né, ela vem aqui, ó, ela corrige, 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 corrige. Então ela deixa um fundo aqui quando ela volta a subir. Aqui tem uma correção um pouco mais fácil de visualizar. E aqui ele deixa uma outra possibilidade de 3 puxadas, né, só que dessa vez com um topo duplo. Né. E aí depois disso daqui, ó, depois que ele renova a inflexão, ele acaba te dando 2 pernas. Então é a mesma ideia, né? Só que o mercado às vezes ele vai fazer ela de maneira um pouco mais difícil de ser lida, né?
aqui, essas 3 puxadas aqui, como eu falei, é um pouco mais difícil, né? Porque você tem que visualizar essa correção. Isso aqui, provavelmente, no minuto, né? Você vê bem melhor, né? Bem mais fácil de ser desenhado, né? Que aqui, ó, você vê aquela correção daquela barra dos 5 minutos, ela fica bem expressa, né? Aqui, ó. Aqui você vê realmente a correção, tá? E aí o mercado volta para aquela região ali, né, de 3 topos, né? Que seria, mais uma vez, uma movimentação de 3 puxadas com topo duplo. E bem na cara, né, do 61.8 ali também, né? Que muitas vezes acaba sendo um potencial ponto, né, de resistência, tá? Então, quando o mercado está vindo, né, de baixo para cima. O mercado está vindo de cima para baixo, um ponto de suporte. Beleza? Então, para o final de semana era isso. Bom final de semana, bom feriado. Se gostou, né, curta, compartilha. Se inscreva no canal aí que semana que vem tem mais. Valeu!